estás, como te encontras, espero que bem. Hoje vamos estudar sobre algo muito interessante. O tema é a primeira instituição que Deus criou. Uma semana que temos vindo a falar sobre a criação. Vamos então orar. Querido Deus, querido Pai, neste momento que aqui estamos juntos para poder estudar sobre o livro que tu inspiraste a escrever, queremos pedir o entendimento, da mesma forma como Salomão pediu sabedoria. Assim nós pedimos sabedoria, sabedoria que não é nossa, mas que é tua. Guia-nos e abençoa-nos, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, fico feliz porque hoje podemos estar a estudar um assunto bem importante, um assunto que muitos de vós passam e vivenciam hoje em dia. Eu próprio estou a querer experienciar o meu, a querer programar o meu, e acho que todos nós deveríamos fazer. Do que é que eu estou a falar? Estou a falar nada mais, nada menos do que o casamento. A primeira instituição criada por Deus. Como é que nós sabemos isso? Bem, se abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, vemos que na criação que Deus criou, Ele começou criando tudo aquilo que há na terra, tudo aquilo que existe, criando o homem. E depois, à tardinha do dia de sexta-feira, o penúltimo dia de criação, aliás, o último dia da criação de Deus, Deus então fez a Eva, retirada por ter colocado Adão num sono profundo. E isto foi criado e abençoado, como Deus diz depois no outro dia que vamos estudar sobre qual será a segunda instituição, mas todos nós sabemos que a criação foi feita em 6 dias e ao 7º Deus descansou. Mas nós percebemos que foi tudo abençoado e não havia pecado no mundo por esta data. Ou seja, o casamento foi criado logo desde o Éden. O casamento é algo muito importante e a Bíblia, se abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, logo no início, no capítulo 2, no versículo 21, ao começar no 21, temos a seguinte citação que diz: Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é algo muito mais importante, e num mundo muito mais importante do que aquilo que nós julgamos. Hoje em dia vivemos numa sociedade em que o casamento já não é tão importante. Não importa se eu caso, se eu não caso, importa apenas que eu viva com a pessoa que eu amo. O casamento deixou de ser importante. As palavras que eu utilizo no namoro já não são mais importantes. A diferença entre o namoro cristão e o casamento, na sociedade atual em que nós vivemos, muitas das vezes não passa de uma aliança ou de um contrato que nós firmamos, quase como se firmássemos como empresa um contrato. Trata-se apenas de um contrato para a sociedade, mas para Deus é algo muito mais sério. É um contrato pactual, é um pacto para a vida. É algo muito sério, é algo que não pode ser rescindido senão pelo próprio Deus. A Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. É impossível separar aquilo que Deus abençoou e juntou. Muito bem. Quando nós abrimos no livro inspirado, na profecia inspirada, num livro de Ellen White, chamado Mansões Celestes, se eu não estou em erro, agora não me recordo bem o nome, mas tem a seguinte frase: o calor da verdadeira amizade e do amor que une o coração do marido e mulher é um antegozo do céu. Deus ordenou que houvesse amor perfeito, amor e harmonia entre os que participam da relação matrimonial, que o noivo e a noiva
em presença do universo celestial, se comprometam a amar-se mutuamente, como Deus lhes ordenou que fizessem. A Bíblia diz-nos que, no Salmo 127, diz-nos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. E nós podemos ler isto no Salmo 127, se quiserem acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. O que é que isso significa? Se o casamento é algo criado por Deus, se eu não edifico, se eu não edifico o casamento da forma que Deus ordenou, então estamos a trabalhar em vão. Estamos a trabalhar num contrato que pode ser rescindido a qualquer momento. Algo que não é santo, algo que não tem validade para Deus, porque nós fazemos à nossa vontade. Temos de ter muito cuidado, porque o casamento é algo feliz, é algo bom, é algo sério para ser levado para a vida. Querido amigo, que nós façamos planos. Se tu és novo, então prepara-te, ganha conhecimento, ora sobre isso. Se tu sentes que já está na hora, então não tomes tua decisão por ti próprio. Ora a Deus primeiro, pede a Deus respostas. Ele é aquele que te pode dar as respostas da hora, da data. Ele te pode dizer, ele te pode preparar o teu caráter para se tu estás preparado ou não para casar. E se tu ainda não tens um companheiro ou uma companheira, está na altura também de conversar com Deus, se assim tu o desejares. Deus nunca fará algo que o homem não queira. Sabemos que existem pessoas, sabemos que não é bom que o homem esteja só. No entanto, Paulo dá-nos alguns vislumbres que há algumas pessoas que Deus separa e que lhes dá um determinado dom para não se casar. Também é importante que isto fique falado, pois da mesma forma que falamos em um dom, que é o casamento, que é algo para todo o ser humano, é algo que está disponível a todo o ser humano, pois o Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. No entanto, há situações em que Deus trabalha e o homem não tem de discutir sequer, porque é algo que o homem quer e Deus vai aprovar. É chamado dom do celibato. Podemos estudar isso em outro tema, mas apenas para ficar aqui claro que existe esse tipo de dom. Mas, regra geral, aliás, para todos, Deus deu a liberdade de poder casar e sabia que o homem não era bom se estivesse só. Muito bem, querido amigo, desejo-te que, se tens planos então de casar, que o faças da forma como Deus ordenou, pois se Deus edificar a casa, não é em vão que trabalham os que ela edificam. Tu és o único Senhor de minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Consegui ler a palavra, entender o que ela grava. Sou feliz e vou contar o que aprendi. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Já gastei o pensamento, não parei um só momento para pensar se havia mais alguém aqui ao pé de mim. Oh Jesus, vou para onde fores, tua força é minha também. Oh Jesus, se eu estiver por baixo, dá-me a tua mão como ninguém. Dá-me a tua mão como ninguém. Dá-me a tua mão como ninguém.
Vamos orar? Querido amigo, querido Pai, que habitas nos altos céus, te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus de amor e logo desde o início instituíste esta primeira bênção, que foi a bênção do casamento, Pai. Logo desde o início, desde o primeiro dia, Tu quiseste firmar este contrato, esta aliança, este pacto eterno, de que o homem não estaria bem só e de, a partir do momento em que um homem se unisse à sua esposa, eles se tornariam uma só carne, e aquilo que Tu unias, nem o homem poderia separar. Também aprendemos, Pai, e queremos ficar com isto nas nossas mentes, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Salmo 127:1. Devemos estar firmes nas Tuas promessas, firmes nos contratos que Tu fazes connosco, crendo e perseverando até ao fim, porque se és Tu a pessoa que é por nós, não há de haver ninguém que seja contra nós, nem nós próprios. Querido Pai, ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a compreender o Teu propósito para a nossa vida até ao fim. Que o casamento de cada um que está a assistir seja uma bênção e de quem não casou, então que Te procure em sinceridade, sendo fiel a Ti até ao fim. É o que eu Te peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Querido amigo, até amanhã. Cá te esperamos para mais um vídeo para percebermos então qual será, então, já que temos a primeira instituição, a segunda instituição eterna que Deus criou. Até amanhã.